Retornamos para dar continuidade à resolução das nossas questões. Antes de avançar para a questão de número 10, é importante passar algumas informações complementares acerca da questão de número 9. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona porque nós tratamos na questão de número 9 se era possível a combinação de leis, a denominada lex tercia. Tercia de terceiro, não é isso? E nós analisamos que o STF e o STJ entendem que não é possível a combinação de leis. Estaria o juiz agindo como se o legislador fosse. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ofensa ao princípio da legalidade. O STF e o STJ, e aí, essa informação complementar que eu quero passar, o STF e o STJ adotam a teoria da ponderação unitária. Teoria da ponderação unitária. A teoria da ponderação unitária, ela veda a combinação de leis. Uma outra corrente que entende que é possível sim a combinação de leis, adota a teoria da ponderação, né? Tem um azinho aqui, diferenciada. Tá? Teoria da ponderação diferenciada admite, é a teoria que fundamenta, na verdade, a possibilidade da combinação de leis penais. A teoria da ponderação unitária é a que veda a combinação de leis penais. O STF e o STJ adotam a teoria da ponderação unitária. Eu chamo a sua atenção porque o STF, em 2011, em uma primeira análise, e veja, nós tivemos aí uma decisão empatada, o STF entendeu pela decisão mais favorável ao réu, à época, no sentido de admitir a possibilidade da combinação de leis. E a discussão navegava na órbita de se entender possível a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 aos réus condenados por tráfico na vigência da 6368/76. Inclusive, foi esse o contexto que nós analisamos anteriormente. O STF entendeu pela possibilidade, é bom você ter esse conhecimento histórico. Porém, isso em 2012, o pleno. Porém, no final do ano de 2013, por maioria de votos, o pleno daquela Corte Suprema rejeitou a combinação das referidas leis. Rejeitou a combinação das referidas leis. Ou seja, passando a adotar a teoria da ponderação unitária. Então, aqui comigo, é bom você ter esse conhecimento histórico, jurisprudencial, acerca da possibilidade ou não da combinação de leis. O STF já entendeu o possível em uma primeira análise. Depois mudou de posicionamento. Deu para entender isso? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Tá? Então é importante aí. O STJ, né, de mãos dadas com o STF, materializa, sedimenta essa inteligência da teoria da ponderação unitária na súmula 501. E nós já analisamos. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, ou seja, não há possibilidade de combinação, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368/76, sendo vedada a combinação de leis. Adoção da teoria da ponderação unitária. Deu para entender? Importante, né? Essa informação é importante. De igual modo, eu ainda quero analisar se é possível a retroatividade de uma jurisprudência que figura como benéfica. Professor, não entendi. Vem comigo. Vem comigo. Será que a mudança de orientação jurisprudencial que seja a favor de um réu
condenado inclusive. Será que é possível a revisão criminal? Joga na ZUC Didática. Na ZUC Didática, o STF, como o STJ, entendem que não é possível a aplicação do princípio da insignificância em sede de porte de arma de fogo, considerando que trata-se de um crime de perigo abstrato. Deu para entender? Esse é o posicionamento atual. E o Tício foi processado, julgado e condenado, porque estava portando apenas uma arma. Deu para entender isso? Daqui a 2 anos, vamos supor aí, tem esse ato. O STF e o STJ, aí, vamos aí raciocinar. 2 anos se passaram, pronto. O STF e o STJ passaram a entender que é possível sim a aplicação do princípio da insignificância no porte de arma de fogo, ainda que seja um crime de perigo abstrato, fundado no princípio da intervenção mínima. O direito penal é subsidiário, caráter subsidiário do direito penal. O direito penal é mínimo. Estava apenas portando uma arma de fogo. Vamos entender pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Será que essa mudança de orientação jurisprudencial pode retroagir para colocar o Tício, que foi processado, julgado e condenado pelo porte de apenas uma arma de fogo? A jurisprudência benéfica, ela tem o mesmo efeito de uma lei penal benéfica? Aqui o jogo é pesado. É a pergunta que se faz. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. O entendimento que prevalece, é claro que nós temos divergência, mas o entendimento que você vai levar para a sua prova é o entendimento de que a extratividade só se refere à lei penal benéfica. Não há que se falar em relação à jurisprudência. Ou seja, não se estendendo à jurisprudência. O STJ, inclusive, tem julgados nos quais afasta a possibilidade de revisão criminal em virtude da mudança de orientação jurisprudencial sobre determinado tema. Deu para entender? E aqui eu coloquei esse exemplo que a gente abordou agora. STF, o STJ, o STF, e aí, vamos supor, uma mudança de orientação jurisprudencial, passam a entender pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de porte ilegal de arma de fogo. E aí se pergunta, no caso retrocitado, será possível a retroatividade? Majoritariamente, não. Ok? Então não há que se lançar mão do raciocínio da extratividade da lei penal benéfica quando se tratar de jurisprudência benéfica. Deu para entender isso em relação à jurisprudência que foi aplicada quando do julgamento daquele agente. Deu para entender? Ou a jurisprudência que foi aplicada quando da data do fato. Deu para entender isso? Então isso é importante, né? Ok, agora sim eu avanço para a questão de número 10. A portaria 104 de 2011, do Gabinete do Ministro da Saúde, definiu a relação de doenças de notificação compulsória em todo o território nacional. Joaquim, médico, ao tomar conhecimento de um paciente que estava com uma patologia descrita na referida normativa, por amizade ao mesmo, não comunicou a doença aos órgãos competentes, motivo pelo qual, ao ser descoberto tal fato, foi processado criminalmente. Na hipótese de, antes do julgamento, ser editada nova normativa, retirando a referida patologia do rol de notificação compulsória,
pode-se afirmar que deve incidir a retroatividade da abolitio criminis, considerando que se alterou na matéria da proibição. Questão correta, né? Questão correta. Aqui comigo, nós já analisamos esse contexto. Eu tenho uma lei penal em branco heterogênea. Deu para entender? A gente abordou quando tratamos da lei penal em branco. Heterogênea, homogênea, né? Fizemos aí uma relação entre a lei penal em branco e a lei penal em preto. Lei penal em branco é aquela que demanda um complemento, e a lei penal em preto? Lei penal em preto é aquela lei completa. E eu dei o exemplo, matar alguém. 121, a lei completa. Deu para entender? Aqui eu tenho um exemplo de uma lei penal em branco heterogênea. Lei penal em branco heterogênea. A pergunta que se faz é a seguinte: há que se falar em abolitio criminis em sede de norma penal em branco heterogênea, ou seja, uma alteração no complemento, seja uma alteração que venha, uma alteração no complemento, né? Que venha retirar a roupagem típica de uma determinada conduta. Nós teríamos aí a incidência da abolitio criminis? É a pergunta que se faz. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Por quê? Veja, eu chamo a sua atenção. Primeiro, o examinador, ele utilizou um exemplo citado na obra do professor Francisco de Assis Toledo. Isso aqui é um clássico, né? Princípios, né? Princípios. Isso, agora sim, né? Um izinho aqui, um nzinho. Agora sim. Princípios básicos de direito penal. Trata-se de um clássico do direito penal. E o professor Francisco de Assis Toledo, ele utiliza esse exemplo aqui. Eu tenho o delito de omissão de notificação de doença. Artigo 269 do Código Penal. Deixar o médico denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Mas quais são essas doenças? Essas doenças constam lá na portaria 204 de 2016. Ok? Portaria 204 de 2016. Aqui está a portaria 104, mas ocorreu uma mudança nessa portaria aqui. Agora a portaria agora é 204 de 2016, ok? Ok. Uma vez questão de 2013, né, na pegada. Ok. E a portaria 204 de 2016 do Ministério da Saúde define a lista nacional de notificação compulsória de doenças. Então ocorreu uma alteração nesse complemento, a retirada de uma determinada doença desse complemento. E era a patologia que o amigo no médico era portador. Deu para entender? Na data do fato, por amizade, ele não comunicou que esse amigo, né, que ele atendeu, estava aí acometido por essa doença. Deu para entender? Ok. O artigo 2º do Código Penal menciona: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui eu tenho a abolitio criminis. A abolitio criminis. O entendimento que prevalece hoje é que a abolitio criminis se aplica também em sede de norma penal em branco heterogênea. Deu para entender? Então a retirada dessa doença do rol de notificação compulsória enseja a incidência da abolitio criminis, cessando em virtude da abolitio, né, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E é importante porque a gente, quando trata de abolitio,
A cessação dos efeitos penais, eu já tinha falado. Logo, se o agente cometer outro crime, não será considerado um reincidente. Agora eu chamo sua atenção, porque os efeitos extrapenais, os efeitos civis, a obrigação de reparar o dano pelo crime praticado, essa obrigação ela permanece. Deu para entender? Aqui comigo, então, se o Tício furtou um veículo automotor e durante o deslocamento colidiu com esse veículo, foi processado, julgado e condenado pela prática do delito de furto, posteriormente saiu uma nova lei retirando essa roupagem típica da conduta de subtrair coisa alheia para si ou para outrem, a cessação dos efeitos penais. O Tício é posto em liberdade. Porém, permanece a obrigação de reparar o dano. Ou seja, indenizar o proprietário do veículo. Então você tem aí a permanência dos efeitos da responsabilidade civil. Deu para entender? Vem comigo na sua telona. Vem comigo na sua telona. Então é importante. Eu chamo a sua atenção ainda porque abolir crimes é a extinção do caráter criminoso da conduta. Eu tenho aqui a extinção da punibilidade. E a abolição crimes, ela se contrapõe à denominada neocriminalização. Neo, novo, criminalização, crime novo. Deu para entender? A abolição se contrapõe. Ela é oposta à neocriminalização. A neocriminalização é a denominada novatio legis incriminadora. A criminalização de uma conduta que anteriormente era considerada atípica. Agora eu chamo a sua atenção porque se eu tenho uma contravenção penal e essa contravenção penal ela é levada à categoria de crime, que eu também posso denominar de delito, aqui comigo. No Brasil, eu tenho infração penal, duas espécies: crime ou delito e contravenção penal. Já no direito francês, eu trabalho com 3 categorias de infração penal: crime, delito e contravenção. Crime e delito na França, não há que se falar em sinônimo. Aqui no Brasil, sim. Deu para entender? Nós temos uma visão bipartida da infração penal. Crime ou delito é contravenção penal. Deu para entender? Na França eu tenho crime, delito e contravenção. São espécies de infração, há uma diferença entre essas infrações penais. Deu para entender? Não é o que acontece aqui no Brasil. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona porque, veja, se eu tenho uma contravenção penal e essa contravenção ela foi levada a um status de delito, a um status de crime, eu tenho, na verdade, uma novatio legis incriminadora. Professor, não entendi. Eu tenho lá eu tinha contravenção penal de vender, a conduta, de vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Essa conduta passou a figurar como crime do ECA, do 243, aqui comigo. Aqui comigo. Então veja, o agente ele vai continuar respondendo pela contravenção. Não há que se falar do agente passar a responder agora pela conduta que ele praticou na categoria de crime. Apenas aquelas pessoas que venham praticar essa conduta na vigência da lei para frente. Deu para entender? Aí sim, você vai entender que a pessoa responde por um crime. Deu para entender? Agora, se estava respondendo por contravenção penal, a conduta continuou sendo típica, agora com a roupagem criminosa, o agente continua respondendo pela contravenção. Não há que se falar dele agora passar a responder por crime. Deu para entender? E continua respondendo pela contravenção penal. Por quê? Porque eu tenho aqui, quando uma contravenção se transforma em crime, eu tenho uma novatio legis incriminadora. Essa é a posição do professor Leonardo Schmid de bem. Ok?
Vem comigo na telona, vem comigo na telona. Então a gente, né, vem trabalhando a abolício criminis, porque a questão trabalha a abolício criminis. E eu não estou aqui para dizer que a questão é certa e errada e passar para a próxima questão. Eu não sei trabalhar assim. Aqui o jogo é pesado. A gente aborda a questão, dá justificativa da questão e mergulha no instituto. Quando eu trato de abolício criminis, há necessidade da revogação formal e material da conduta, que pode aparecer na sua prova assim, ó, é substancial. Substancial é um sinônimo de material. Como ocorreu com adultério, lá do artigo 240. Operou-se abolício criminis. Ocorreu a revogação formal e material da conduta. Aqui sim, eu visualizo o abolício criminis. Agora, cuidado! Por quê? Porque se ocorre apenas a revogação formal, não há que se falar em abolício criminis. A conduta que estava prevista no antigo artigo 214, atentado violento ao pudor, que é praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como, por exemplo, um sexo anal, era considerado conduta prevista, era considerada, né, uma conduta prevista no 214. Mas o 214 foi revogado, mas essa conduta migrou e foi alojada lá no 213. Ocorreu o abolício crimes aqui comigo. Quando ocorre apenas a revogação formal do tipo, mas essa conduta ela migra para um outro tipo, não há que se falar em abolício crimes. Eu tenho apenas a revogação formal. Para que ocorra abolício crimes, eu tenho que ter a revogação formal e material da conduta. Para que ocorra abolício crimes, eu tenho que ter a revogação formal ou substancial da conduta. Material ou substancial. Sinônimo. Deu para entender isso? A revogação formal não enseja abolício crimes. Nós temos aqui a aplicabilidade do princípio da continuidade normativo típica. Deu para entender? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Tá? E agora, para fechar a questão, que é a pedra de toque da questão, a doutrina majoritária entende que é possível se falar, é possível, né? A incidência da abolício crimes em sede de norma penal em branco heterogênea. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, a questão está correta, porque a matéria, ocorreu uma alteração, né, na matéria de proibição, lá no complemento. De igual modo, aqui comigo, o Tício está respondendo por tráfico de drogas, por ter traficado cocaína. Posteriormente, ocorreu uma alteração na portaria da Anvisa, retirando a cocaína do rol dos entorpecentes. Para a Anvisa, agora a cocaína não é mais entorpecente. Não é mais entorpecente, não tem mais essa roupagem de entorpecente. O Tício será posto em liberdade. Eu tenho aí abolício crimes. Veja que a alteração ocorreu na norma de complemento. Deu para entender? E a 11.343, quando se trata lá do 33, né? O exemplo aí que eu te dou, em relação aos entorpecentes, nós analisamos. Trata-se de uma norma penal em branco heterogênea. Deu para entender? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona, então. Deu para entender? Então, legal, né? Resolvemos aqui a questão de número 10. Ainda tem uma informação importante, porque a abolício crimes ainda pode ter incidência nas causas de aumento, agravantes, qualificadoras. Vou te dar um exemplo de qualificadora. Vem comigo. Então, o MEV está respondendo por homicídio qualificado porque matou o Paulo mediante asfixia. Ocorreu uma alteração no Código Penal, retirando a asfixia lá do 121, parágrafo 2º, como uma forma de qualificadora do delito de homicídio. O Tício, que estava respondendo por homicídio qualificado, vai continuar respondendo por homicídio, mas veja, na forma simples, e não mais na forma qualificada. Eu tenho abolício crimes incidindo em sede de qualificadora. Ok? Essa é a pegada, vem comigo. Vem comigo, então. Ok, né? A gente fechou essa questão de número 10 aqui. Jogamos duro, né? Vamos avançar, então, para a questão de número 11. Questão de número 11.
A criminalização secundária tem como características a igualdade e a abstração, uma vez que a lei penal é genérica e a todos dirigida. Criminalização secundária? Não, questão errada, né? Eu estaria aqui analisando uma criminalização primária. Professor, vem comigo aqui na telona, aqui no vídeo. Vem comigo no vídeo. Criminalização primária, criminalização secundária. Professor, até já analisei isso em criminologia, mas calma, né? A questão aqui é a pegada. A pegada navega na órbita do denominado funcionalismo redutor de Zaffaroni. O Zaffaroni, ele visualiza o sistema penal como um sistema penal seletivo. Ele busca uma concepção lá do Label e Approach. Deu para entender? Seletividade e etiquetamento. O Zaffaroni visualiza um sistema penal formados por agências. Eu tenho as agências de criminalização primária, poder executivo, parlamento, elaboração da lei. Eu tenho as agências de criminalização secundária. As agências de criminalização secundária. Polícia, judiciário. Deu para entender? Departamento penitenciário. O Zaffaroni, na obra dele, o Zaffaroni cita até advogados. Eu não sei, não, mas enfim, Zaffaroni é o Zaffaroni. Entende? Joga lá na órbita de criminalização secundária. Essa é a pegada. E aí o Zaffaroni fala o seguinte, olha, as agências de criminalização primária elaboram a lei, os tipos penais, e as agências de criminalização secundária que aplicam a lei. Então, as agências de criminalização secundária que promovem essa seletividade. Deu para entender? Porque muito embora eu tenha um processo de seleção na criação de tipos, na esfera da agência de criminalização primária, eu tenho um nível de abstração. Inclusive ele cita isso na sua obra. Deu para entender? Então o Zaffaroni entende que o sistema penal ele é seletivo e as agências de criminalização secundária que promovem essa seletividade. É criminoso aquele que o Estado entende que é criminoso. O Zaffaroni menciona, o direito penal é seletivo. Nem todas as pessoas são submetidas ao poder punitivo do Estado. Aquela visão lá de Sutherland, os crimes de colarinho branco. Nem todos aqueles autores são submetidos ao poder punitivo do Estado. Você tem colaboração premiada, enfim. Uma série de benefícios. Uma série de benefícios. Mas aquele que comete o crime de colarinho azul, os denominados crimes de rua, furto, receptação, até mesmo roubo, esses sim são submetidos ao poder punitivo do Estado. Esses sim se submetem à órbita repressiva do Estado. O direito penal é seletivo. O Zaffaroni entende que o direito penal, na sua visão funcionalista redutora, o direito penal ele deve ser utilizado para limitar o poder punitivo do Estado, para reduzir o poder punitivo do Estado. Então ele entende que o direito penal não deve ser utilizado como mecanismo de opressão, e sim para limitar o poder punitivo do Estado. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então veja, o sistema penal visto, né, a visão do sistema penal hoje pelo Zaffaroni, o Zaffaroni entende que o sistema penal ele é formado pelo conjunto das agências que operam a criminalização primária e secundária, ou convergem na sua produção. É o controle social punitivo institucionalizado. O Zaffaroni ele entende que há uma diferença entre direito penal e sistema penal. E como eu falava, a criminalização primária, segundo Zaffaroni, é o ato ou efeito de sancionar uma lei penal.
material que incrimina ou permite a punição de certas condutas. Você vai entender nessa fala dele aqui como o ato de elaboração das leis. E eu tenho aqui o parlamento e o executivo com essa atribuição. Agora, uma vez criada a legislação, outras agências são responsáveis pela sua aplicação. Eu tenho aqui as agências de criminalização secundária. Polícia, promotores, juízes, agentes penitenciários, mas aqui no departamento penitenciário. E aí o Zaffaroni, coloquei, Zaffaroni cita os advogados também. É a criminalização secundária, é a aplicabilidade da lei criada pela agência de criminalização primária, que eu vou chamar de agências executivas. Ou melhor, as agências executivas são as agências de criminalização secundária. Criminalização secundária, beleza? Então, a criminalização secundária é a aplicabilidade da lei pelas agências executivas. E quais são as agências executivas? Polícia, promotores, juízes, agência policial, agência judicial. Aqui, nessa esfera aqui, ó, de criminalização secundária, que o Zaffaroni entende que ocorre o processo de seletividade do direito penal. A questão de delegado de polícia do CESP tenta levar o candidato a erro. Por quê? Porque menciona que a criminalização secundária tem como características a igualdade e a abstração, quando não. A criminalização secundária é que promove o processo seletivo. Deu para entender isso? Então, esse é o sistema penal aqui comigo. Esse é o sistema penal na visão de Zaffaroni. Um sistema penal seletivo, formado pelas agências de criminalização primária e criminalização secundária. As agências de criminalização primária promovem a elaboração dos tipos penais, promovem a elaboração das leis penais. As agências de criminalização secundárias, também chamadas de agências executivas, aplicam a lei criada. Mas aí tem um processo de seletividade, porque nem todas as pessoas serão submetidas ao poder punitivo do Estado, né? Nem toda pessoa que está andando na rua figura como uma pessoa suspeita para uma possível busca e apreensão, uma possível busca pessoal, isso que eu queria dizer. Porque se você tem um negro andando na rua, de boné, camiseta, e uma viatura da polícia passa, a probabilidade desse negro sofrer uma busca pessoal é de 99% em relação a uma pessoa de cor branca. Esse é o racismo estrutural. Faz parte da estrutura. Há uma presunção de que o negro, que está caminhando de boné, de camiseta, em um determinado local, uma presunção, né? Que ele possa estar aí portando uma arma de fogo. Olha a visão do Estado. Olha como é seletivo. Deu para entender isso? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. E para fechar, ainda, né, eu queria falando um pouco aqui ainda do sistema seletivo, que eu tinha acabado de falar agora, apesar da criminalização primária implicar em passos, em um processo seletivo também, e eu falava, mas há uma abstração, mesmo que a agência de criminalização primária, na criação de tipo penais, você tem uma seletividade, é claro, mas há um certo nível de abstração. Na verdade, as agências políticas que elaboram as normas, agências políticas, são agências de criminalização primária. As agências de criminalização secundária são chamadas de agências executivas, beleza? Tá. As agências políticas que elaboram as normas nunca sabem quem caberá de fato e individualmente a seleção que habilitam. Esta se efetua concretamente com agência de criminalização secundária, como por exemplo a agência policial.
O Zaffaroni ainda, antes de passar para a próxima questão, aqui comigo, antes de passar para a próxima questão, eu ainda vou fazer uma abordagem, porque a pegada aqui é diferenciada. Eu não vim aqui para ensinar o básico, não. Aqui a pegada é diferenciada, aqui é o Adelante Concursos. Eu ainda tenho que fazer uma abordagem em relação à visão de Zaffaroni quando ele apresenta o denominado direito penal subterrâneo. O que é um direito penal subterrâneo? Ou um sistema penal subterrâneo? Eu tenho uma delegacia de polícia, eu tenho agentes policiais que capturaram um suspeito e o submeteram a uma acusação, a um processo e a um julgamento, uma condenação e aplicaram uma pena. Qual, professor? Pena de morte. Executaram aquele suspeito. Eu tenho um processo que correu às escuras, por baixo, subterrâneo. Eu tenho um direito penal subterrâneo. Deu para entender? Então o direito penal subterrâneo, o sistema penal subterrâneo, o Zaffaroni visualiza quando eu tenho agentes do Estado que praticam atos ilegais, processam, condenam e aplicam uma pena às margens da lei, às escuras, subterrâneo. Deu para entender? Não é aquele direito penal de superfície. Um direito penal cristalizado. Um direito penal compatível com um Estado democrático de direito. Um direito penal amparado pela legislação. Deu para entender? O direito penal subterrâneo, ele se contrapõe a um direito penal que tem compatibilidade com direitos e garantias fundamentais. Um devido processo legal. Ok? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então veja, o sistema penal, o direito penal subterrâneo, inclusive o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, citando o Zaffaroni, afirma que o sistema penal subterrâneo é exercido pelas agências executivas de controle. Ah, professor, agências executivas de controle, que são as agências de criminalização secundária, né? Exato, a polícia é um exemplo. Portanto, pertencentes ao Estado, à margem da lei e de maneira violenta e arbitrária, contando com a participação ativa ou passiva, em maior ou menor grau, dos demais operadores que compõem o sistema penal. O sistema penal subterrâneo institucionaliza a pena de morte, desaparecimentos, tortura, sequestro, exploração de jogo, da prostituição, entre outros delitos. Exemplo aqui, um grupo de policiais que agem fora, que agem fora, né, dos limites da lei, torturando, sequestrando, matando determinado suspeito. Beleza aqui comigo, né? Agora sim, agora eu avanço para a próxima questão. Cada questão aqui é jogo pesado, né? Isso, porque eu resolvo a questão e te dou o fundamento. Porque se cair uma questão dessa na prova, o examinador, de qualquer forma que ele cobrar, você vai pegar. Por quê? Você não decorou, você entendeu. Ok? E é assim que a gente trabalha aqui. Vem comigo na telona, então. Vem comigo na telona e a gente avança para a questão de número 12. O território onde estão instaladas as embaixadas estrangeiras passam a constituir território do Estado da embaixada. O território onde estão instaladas as embaixadas estrangeiras passam a constituir território do Estado da embaixada. Questão errada, né? Delegado Funcab 2013, olha, questão errada. Aqui comigo. Olha, aplicação da lei no espaço. O Brasil adota o princípio da territorialidade, ou alguns preferem mencionar a teoria da territorialidade, enfim. Adota, eu vou chamar de princípio, ok? Princípio da territorialidade. Agora, não é uma territorialidade absoluta. Por quê? Porque eu vou ter fatos que possam
ocorrer no território brasileiro que eu não vou aplicar a lei brasileira. Princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira aos fatos com a roupagem criminosa ou contravencional, aos fatos que ocorreram no território brasileiro. Ok? Ok. Mas como eu falei para vocês, possa ser que tenha ocorrido um fato no território brasileiro e eu não vou aplicar a lei brasileira. Um diplomata que praticou um homicídio no Brasil. Eu vou aplicar a lei estrangeira. Eu tenho a lei estrangeira sendo aplicada em território brasileiro. Eu não tenho a territorialidade, eu tenho a intraterritorialidade. Intraterritorialidade, lei estrangeira sendo aplicada em um fato que ocorreu no território brasileiro. Deu para entender isso? É a intraterritorialidade. Então, essa territorialidade, esse princípio da territorialidade, ele não é absoluto. É um princípio da territorialidade mitigado, temperado ou relativizado. Porque, inclusive, eu posso aplicar a lei brasileira a fatos que ocorreram fora do território brasileiro. Então, esse princípio ele não é absoluto. Aplica essa lei brasileira aos fatos ocorridos no território brasileiro. Não, eu posso aplicar a lei brasileira a fatos que ocorreram fora do território brasileiro. Eu posso deixar de aplicar a lei brasileira a fatos que ocorreram dentro do território brasileiro. Por exemplo, se eu tenho um navio que, por questão puramente geográfica, está passando no mar territorial brasileiro. Eu tenho aí a denominada passagem inocente. Se ocorre um homicídio naquele navio, não se aplica a lei brasileira. Agora, desde que a passagem seja inocente. Não é possível a não aplicabilidade da lei brasileira se esse navio, por exemplo, estava realizando uma pesca ilegal no Brasil. Deu para entender? Ainda que esse navio esteja, por questão puramente geográfica, atravessando o território brasileiro, mas vamos aqui realizar uma pesca proibida. Vai se aplicar a lei brasileira se ocorre um homicídio dentro daquele navio. Porque a passagem é inocente. Não posso ter uma exposição, uma lesão a bens jurídicos brasileiros. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. É importante, né? O princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, agora vejam, a territorialidade mitigada, temperada ou relativizada. E aí, eu tenho que fazer essa contraposição entre a territorialidade e a intraterritorialidade. A intraterritorialidade é a aplicação da lei estrangeira a fatos ocorridos no território brasileiro. Diplomata praticou um homicídio aqui no Brasil. Eu vou aplicar. Não, será aplicada, né? Eu não. Será aplicada a lei estrangeira. Deu para entender? E aqui é o que fundamenta a relativização do princípio da territorialidade, o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízos. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E aqui eu tenho, ó, aqui um exemplo, né, de acordo internacional materializado na Lei 8.617, o Instituto da Passagem Inocente. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. É claro, possibilidade do fundeio. O professor não entendi, o navio, aqui comigo, navio mercante, está passando aqui no território brasileiro, em mar territorial brasileiro, apenas por questão geográfica. Aí há necessidade de realizar um fundeio. Vai jogar âncora lá e tal, na marinha, né? Eu fui da marinha. Jogar o ferro, né? O pessoal de marinha aí. Vai jogar o ferro, né? E aí o navio vai fundear. Tá lá parado. Ocorreu um homicídio naquele navio? Vou aplicar a lei brasileira? Não. É uma questão, né, se está passando pelo Brasil, para uma questão puramente geográfica. Aí necessidade de fundeio parou ali. Ocorreu um homicídio? Não aplica a lei brasileira. Tem o Instituto da Passagem Inocente. A territorialidade, o princípio da territorialidade não é um princípio absoluto. Mitigado, temperado, relativizado, joga na pegada, vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Ô, professor, tô gostando da aula, hein? É bacana, porque eu estou crescendo, né, professor? Isso. Então fica esperto, porque, olha, falou aqui embaixada, né? Tá. Então fica esperto, porque, olha só, vem aqui comigo.
Eu posso visualizar um território brasileiro fora da extensão territorial brasileira. Literalmente falando. Professor, não entendi. Um navio de guerra que está atracado na Argentina, ainda que esteja literalmente falando fora do espaço geográfico brasileiro, eu vou considerar esse navio como um território brasileiro. Eu tenho aí o denominado território brasileiro por extensão, que pode aparecer na sua prova assim, ó, território brasileiro flutuante. Deu para entender? Vem comigo na tela. Então veja, em relação ao território brasileiro por extensão flutuante, eu tenho aqui o parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º, que menciona aqui do artigo 5º, menciona, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras de mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Não abarca embaixada. Embaixada não consta aqui no território brasileiro por extensão. Aqui comigo. Então a embaixada é a extensão territorial onde se encontra instalada uma embaixada é território nacional. Ah, professor, mas não pode entrar. Aí é uma questão de inviolabilidade que decorre de acordos internacionais. Mas ali é território nacional. Deu para entender? Embaixada é território nacional, não há que se falar em território estrangeiro. Como a embaixada do Brasil na Argentina é território argentino. Por quê, professor? O princípio da reciprocidade. Deu para entender? Como um navio de guerra argentino que se encontra no Brasil é território argentino por extensão. Por quê, professor? O princípio da reciprocidade. Aí vem uma questão muito interessante. Ocorreu um homicídio dentro de um navio de guerra argentino que se encontrava atracado no Rio de Janeiro. Deu para entender? Eu vou aplicar a lei estrangeira. Ah, sim, professor. Você acabou de falar aí que a aplicação da lei estrangeira em território nacional, eu tenho aí a intraterritorialidade. Sim, filho, mas aí não é território nacional. Ah, não. É um território argentino por extensão. Princípio da reciprocidade. Aí não será intra. Deu para entender? Não há que se falar intra. Intra é territorialidade. A aplicação da lei estrangeira a um território, a um fato que ocorreu no Brasil. Se é um território argentino por extensão, não há que se falar em território brasileiro. Cuidado com essa pegada na prova. Beleza? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então, é importante. Embaixada não é considerado território estrangeiro. A questão aqui, ó, é pegadinha, né? Tentou aqui, concurso de delegado de polícia, né? Tentando jogar duro com a gente aqui. Beleza? Então vamos ficar esperto aí. Vamos ficar esperto. Tá. Em homenagem ao princípio da reciprocidade, as embarcações e aeronaves estrangeiras de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira. Tá? É considerado território estrangeiro por extensão. Beleza? Boa essa aí. É importante ainda, antes mesmo de avançar, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Lá no artigo 7º, parágrafo 1º, ele menciona que o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O artigo 7º, parágrafo 1º, faz alusão à denominada extraterritorialidade incondicionada. Ok? Então vamos supor que o agente tenha atentado contra a liberdade do presidente. É um caso de extraterritorialidade incondicionada. Ok? Ok. Aí o artigo 7º, parágrafo 1º menciona: o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque a doutrina entende, doutrina entende que no caso de absolvição, uma parte da doutrina entende que no caso de absolvição, não se aplica
a lei penal brasileira, ainda que a extraterritorialidade seja incondicionada. Isso por quê, professor? Em decorrência do artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. Agora vem comigo. Aí você tem que se ligar, se o concurso, a questão trabalha e fala parte da doutrina, aí você segue esse entendimento. Agora, se a questão nada fala, reproduz literalmente o teor do artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal, literalidade da lei, você vai pela inteligência da literalidade da lei, como o CESP já se posicionou. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então a questãozinha do CESP, né? E é por isso que eu gosto de jogar duro por isso. Questãozinha do CESP, 2015. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, né? Que aí tratava diversos institutos. Aí mencionava lá, o crime contra a fé pública, autarquia estadual brasileira, cometido no território da República Argentina, fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Aqui eu teria um caso de extraterritorialidade incondicionada. Deu para entender? E aqui, simplesmente, o CESP entendeu como correta a questão. Utilizou a literalidade do 7º parágrafo 1º. Não fez aqui menção à doutrina, não falou nada. Então fica ligado numa questão dessa, né? Até para você responder uma questão discursiva na sua prova, né? Se for o caso, trabalhar isso, uma prova que você, né, for realizar uma segunda fase, né? Então você tem que, né, tá ligado aí. Beleza? Tranquilo? Vem então comigo aqui. Ok, vamos para a questão de número 13. Deixa eu ver se eu vou jogar duro com você aqui na questão de número 13. Ou eu vou possibilitar um descanso, né? Professor, deixa eu descansar um pouquinho, porque você é muito agressivo. Vem comigo aqui. Vem comigo então. Vai lá. Toma um cafezinho e volta, né? Tem que voltar para a aula, beleza? Vamos jogar duro. Um abraço, encontro vocês aí no próximo bloco.